Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo da disciplina de Psicologia da Educação. Nas nossas duas primeiras aulas ficou muito claro a importância da psicologia educacional como um ramo da psicologia dedicado a quê? A compreensão do ensino e aprendizagem no ambiente educacional. Mas nem sempre foi assim. Por isso, quero trazer nesse vídeo alguns dados importantes relacionados à história da psicologia na educação. Essas informações, elas são da autora Ana Mercedes Bock, em seu livro Introdução à Psicologia. Nele é mencionado um período em que a chamada escola tradicional dominava. Nesse formato escolar, não havia necessidade de uma psicologia para acompanhar a prática educativa. Esse período ele vai do século XVII até o século XX. Além das práticas da escola tradicional, que eram basicamente o que, pessoal? Deixar os alunos apenas como ouvintes e valorizar demasiadamente a memorização, a autora também diz que nesse período se pensava na educação como um trabalho de desenraizamento do mal natural do ser humano. Então, o ser humano tinha uma natureza ruim. Isso porque acreditava-se que o homem ele nascia dotado de uma dupla natureza. Uma era a parte corrompida pelo pecado original e a outra era considerada essencial, boa, construtiva. E essa parte boa, essa parte construtiva, de acordo com a escola tradicional, ela deveria ser desenvolvida. Agora, imaginem comigo, quem ficava responsável por isso, por desenvolver essa parte boa do ser humano? Exatamente, a educação. E por que não os pais? Por que não os pais ficavam responsáveis por isso? Afinal, eles seriam os mais indicados. Percebam, pessoal, que a atitude de delegar funções de outros à escola é bem antiga e, infelizmente, se perpetua até hoje. Mas por que a escola era o local ideal para moldar o ser humano? Porque, pessoal, o conhecimento naquela época era visto como um único instrumento capaz de dar ao homem o autocontrole necessário para controlar aquilo que era ruim nele. Então, a educação era a única que poderia resolver esse problema. Então, a pedagogia da escola tradicional já recebeu o aluno como um ser humano corrompido. Suas ações no ambiente escolar, de certa forma, demonstravam isso. Então, olha o que é que para eles era algo que mostrava que o ser humano era corrompido. Alunos inquietos, ora curiosos, ora destrutivos, indisciplinados, sem se deixados sozinhos, sem regras, sem vigilância. Alunos perversos, muitas vezes, com hábitos inaceitáveis, como pegar as coisas dos outros indevidamente, não respeitarem os mais velhos e autoridades, não cumpriam com as tarefas e responsabilidades. E então esses hábitos eram inaceitáveis. Não existia a ideia de trabalhar com o que o aluno trazia de casa, com o seu conhecimento prévio. Não, isso não existia na pedagogia da escola tradicional. E aí, professora, como acontecia então essa purificação do ser humano, digamos assim? Ainda de acordo com a Ana Mercedes Bock, os alunos eles deveriam ser expostos a um modelo de aperfeiçoamento humano para desenvolverem essa parte boa. Então, como isso era feito? Bom, a escola escolhia alguém para dar nome a ela, e esse alguém que levaria o nome da escola deveria ser cultuado e seus feitos deveriam ser divulgados para que os alunos soubessem sempre que modelo a seguir. Por isso, pessoal, olha que interessante, a maioria das escolas, em especial as escolas públicas, elas sempre levam o nome de alguém, geralmente de um homem, considerado aprimorado pela cultura. Olha que interessante. Outra coisa, na escola tradicional, a disciplina era rígida. Muitos, inclusive, dizem hoje, antigamente as escolas tinham regras, hoje as escolas são uma bagunça. Sim, regras tinham, a qualquer custo, sempre considerando que o aluno precisava ser corrigido
porque tinha muitos desvios de conduta, quando na realidade eram comportamentos típicos da idade desses alunos. E aí foi nesse período também que surgiram o quê? Os famosos vigilantes disciplinadores, aquelas pessoas que ficavam geralmente no pátio das escolas, vigiando e corrigindo também os alunos. Nesse cenário da escola tradicional, para que a psicologia? Era desnecessário. Não havia necessidade de qualquer conhecimento sobre o ser humano e seu desenvolvimento. Por quê? Porque tudo que o aluno precisava fazer era ouvir, concordar e memorizar. Então, para que a psicologia? Mas isso mudou, e ainda bem. Quando que essa mudança aconteceu? No movimento que ficou conhecido como Escola Nova. Então foi nesse momento que a psicologia se tornou necessária, pois a educação começou a construir demandas específicas para a aprendizagem. E desde então, diversos estudiosos contribuíram para melhor entender o ser humano. Várias transformações ocorreram ao longo dos anos e eu vou mencionar apenas algumas para vocês perceberem quantas mudanças aconteceram. Por exemplo, as grandes guerras trouxeram uma valorização da infância muito grande, porque a infância passou a ser tomada como futuro. A escola ela também se opôs, ainda bem, às ideias da escola tradicional. A criança ela passou a ser vista como naturalmente boa. Sua natureza humana era dividida em duas: a parte boa, que vinha desde o nascimento, e a outra corruptível. A escola passou a ser espaço de liberdade e comunicação. Não existia tanta preocupação com o quê? Com a disciplina, como na escola tradicional. Mas por quê? Porque na bagunça se visualizava o interesse pelo saber. No brincar também via a aprendizagem. O professor ele passou a ter a função de organizar condições de aprendizagem, tornando as técnicas mais ativas. E então a psicologia começou a ser solicitada a intervir na solução de problemas bastante variados, funcionando sempre como uma aliada à educação. Claro, né, gente, que essa intervenção não traz soluções imediatas, muito menos receitas prontas, como falo para vocês desde os primeiros encontros. A relação entre a psicologia e a educação é a de tentar entender os desafios encontrados na escola, amenizando seus efeitos. Pessoal, tudo isso que eu comentei com vocês aqui é fundamental para nos situarmos no que a psicologia conseguiu construir até aqui. E nesse primeiro módulo da disciplina, nós vamos conhecer algumas teorias que abordam o comportamento e a mente humana. Teorias que valorizam o quê? Valorizam a percepção, as inteligências múltiplas, e nós também faremos uma introdução, ainda nesse primeiro módulo, da psicologia e o desenvolvimento humano. Pessoal, vamos juntos. Nossa construção de conhecimento está apenas começando. Eu conto com vocês. Um abraço e até a próxima!